Estamos ao vivo. Boa tarde aos nossos ouvintes e telespectadores da Taba TV para mais um programa, mas hoje, dia 15 de setembro de 2023, né, nós estamos inaugurando um programa um pouco diferente, que se chama Medicina Integrativa. E essa ideia surge a partir da entrevista que nós fizemos na semana passada com a doutora Cláudia Guedes, que tem essa prática de medicina, além, evidentemente, da medicina ortomolecular, né? E eu quero tê-la ambas sempre aqui, quer dizer, é a Ariane, que eu ainda não apresentei, que está aqui hoje, a Ariane de Paula, que é uma psicóloga, né? Então, eu quero ter ambas aqui interagindo conosco de inúmeras formas. Ou seja, tudo que é inventividade de vocês, seja a Ariane, seja a doutora Cláudia, que criar ou que queira propor, a gente faz. Então, Ariane, você como psicóloga, eu já começo hoje, né? Eu quero saber como que você se integra nesse trabalho da medicina integrativa, né? E que tem várias interfaces, não é isso? Eu não tenho a mínima dúvida de que grande parte das doenças sejam psicossomáticas. Eu até diria que elas não apenas somam, como elas podem até se multiplicar de forma exponencial. Não sei se eu estou exagerando. E aí eu queria que você contasse para a gente algo relevante nessa sua experiência e quantos anos de experiência você tem e o que viveu nesse período, nessa medicina chamada integrativa. Com a palavra, a Ariane. Boa tarde, Helena. Obrigada pelo convite. Boa tarde a todos. Eu acho muito interessante porque você está colocando a importância da psicologia na questão das doenças junto com a medicina, né? Porque realmente o trabalho, a minha percepção é que daqui até para o futuro vai ser unicamente nessa direção. Por quê? Porque nós somos um todo, corpo, mente, emoção, né? E isso realmente faz com que a gente abra portas para doenças ou possamos nos fortalecer para combatê-las, né? Por que nesse caminho? Porque a gente está lidando aí com um sistema que é importante, que é o sistema imunológico, que faz as defesas do nosso organismo. Então, você pode observar, e a gente tem visto assim, muitas matérias e até mesmo propagandas nesse sentido, né? Se você é uma pessoa feliz, se você tem hábitos saudáveis, né? Você tende a se fortalecer, né? Mentalmente e imunologicamente. Caso contrário, você pode cair numa situação de doenças, né? E é óbvio que isso não se restringe aos aspectos corporais e psicológicos. A gente tem que também considerar as circunstâncias, né? Qual é a circunstância que a gente está vivendo? Né? Por exemplo, aqui no Brasil a gente tem uma circunstância, as pessoas em zona de guerra têm outras circunstâncias, né? Se você vive num país também que tem poucos recursos, né? Você também tem outras circunstâncias para você enfrentar. Então, é um conjunto, na verdade, né? Que vai fazer com que você possa ter saúde ou que você possa adoecer, né, nesse processo. Eu pensei em começar com uma situação que eu vejo assim, que está muito, surge muito, né? Consultório, fora de consultório, você está sempre ouvindo falar nisso. Então, eu resolvi ilustrar da seguinte forma: uma mulher chega, né, no consultório, e ela vai falar, né, o que ela viveu naquele período que ela não estava no consultório. Então, ela vai dizer o seguinte, que ela está chegando com muita dor de cabeça, muita dor no corpo,
essa região aqui totalmente constipada, assim, com rinite, enfim, ela está com dificuldade de respirar em função do nariz estar obstruído. E ela vai contar o que aconteceu com ela. Então, ela passou por uma experiência que ela estava trabalhando e uma colega de trabalho recebe um telefonema dizendo que o marido estava passando mal. E colocam uma situação assim de um quadro grave, e ela percebe que essa colega fica muito abalada e ela se oferece para acompanhá-la. E ela vai, né, até um hospital público e realmente tinha ocorrido um infarto fulminante e esse marido faleceu. E ela, então, fica muito abalada com tudo aquilo, porque era um casal muito, muito coeso, muito cooperativo, né? Unido, né? Unido, muito unido. Então, ela fica muito abalada, ela tenta dar conforto, mas numa situação como essa, realmente é muito difícil. E ela, então, relata, né, como é que foi dolorido aquilo, o que passa na cabeça dela. Né? Aí você pode imaginar, né, o medo de perdas próximas, e ela então vai colocar, né, várias, assim, como que ela foi se sentindo, o que passou pela cabeça dela, como é que ela de alguma forma estaria processando aquela vivência, né, que ela sofreu. E ela também vai colocar algumas situações familiares, né, de relacionamento, né, com não só a família que ela constituiu, como família de origem, com outros colegas, né, quer dizer, então ela está ampliando aí esse espaço. E, ao final da consulta, ela vai dizer que ela está se sentindo muito melhor, porque ela tinha iniciado a consulta com todos esses sintomas e depois ela finalizou a consulta dizendo que ela estava se sentindo muito melhor, que inclusive a dor de cabeça tinha passado, que ela estava conseguindo respirar mais, enfim. Então, eu acho interessante, achei interessante esse caso para a gente começar, porque ela faz referências a várias situações aqui, né? Inclusive a questão de estresse, né? Mas o que eu pensei em começar? Já que você falou dessa união no início da apresentação do programa entre medicina e psicologia, eu acho que é importante colocar o seguinte, né? Quer dizer, qual é o objetivo da psicologia? Então, o objetivo da psicologia é estudar o ser humano, né? Como um organismo, né? E organizar, e também um organismo que tem comportamentos, né? E a mente é a maneira de ser da pessoa, né? E aí o que acontece? A nossa mente começa em contato com a realidade, quer dizer, com o convívio. Então, como convívio é importante para que a gente internalize cultura, regras, valores e, enfim, os códigos culturais. E isso você vai, então, desenvolvendo o convívio. É claro que você vai perceber que aí os pais, eles são os transmissores desse convívio no sentido das regras e valores e os códigos culturais, né? Quer dizer, então os pais vão ser figuras importantíssimas nessa trajetória, porque são eles que vão fazer essa transmissão. E outras Quase pessoas... assim, tipo assim, os pais é que fazem a cabeça dos filhos, né? Ou pensam o que faz, né? Nem sempre também, né? Esses valores, a cultura, né? Porque tem as influências outras também, né? Sim, é isso que eu ia colocar, que hoje, o que acontece? Ao longo do tempo, você também vai ter as influências de professores, de escritores, né? De poetas, de celebridades, de youtubers, né? Então, esses agentes vão formar você, né? Claro. Então, quanto mais agentes, mais pluralidade você puder ter nessa concepção,
você vai ficar tendo uma possibilidade maior de repertório para você, né? E aí o que a gente também tem que ver é o seguinte, que o recém-nascido é uma esponja, que ele absorve tudo, né? E nós interiorizamos a partir das experiências, né? E o ego que você vai se tornar, né, vai se desenvolver pelo conhecimento. Por isso que é importante você ter vários agentes para você entrar em contato. Bom, esse caso que eu trouxe, eu falei em estresse, né? Então, o que é o estresse? O estresse é uma sobrecarga. Eu vi aqui que meu filho escreveu boa tarde, não posso ficar olhando esse lado aqui, não. É o Bernard O Andrade? Bernard, Bernard, como é que vai, Bernard? Uhum. Então, o estresse ele é uma sobrecarga, né? Que você não dá conta da situação, você vive uma experiência que você não conseguiu processar que é em estado de alerta. Quer dizer, nesse caso, você pode pensar nas duas situações, tanto a pessoa que estava observando o que estava acontecendo, que foi essa morte súbita, quanto a própria pessoa, né, que estava passando por uma situação assim que ela não estava esperando, né? E então, quando você percebe a ameaça, você tem uma reação corporal, né? E se você processa a ameaça, ela vai desaparecer, né? Então, por exemplo, se você tem uma consulta psicológica, então você vai processar o que de fato está acontecendo, quais são as ligações que você faz com essa situação que você está vivenciando, né? Então, o estado de alerta, né, mobiliza as defesas quando o organismo é ameaçado, né? E E é engraçado que você está falando sobre o estresse. O estresse seria a segunda pergunta que eu ia te fazer, é exatamente sobre o estresse, né? Que a gente vive num momento muito estressante, né? A humanidade sim, está vivendo muito estressada, né? sim, Demais fora é um ponto fora da curva, vamos dizer assim, né? E sim. agora, concretamente, você no teu consultório, como é que você dialoga com o teu paciente no sentido dele não se deixar ser contagiado, porque é difícil, né? Mas dele procurar um relaxamento, dele não se submeter, vamos dizer, a essa tensão, porque o estresse vem de uma tensão, não é isso? Uma tensão Sim, sim, emocional. Mas o sim. tempo inteiro na nossa vida a gente está tensionada por várias questões. Se não é uma coisa, é outra, é outra, é outra, né? Porque problemas pipocam a todo momento. Então, a pessoa tem que aprender a encarar o problema. Eu até costumo dizer que o problema não foi feito para a gente sofrer, foi feito para a gente pensar sobre ele e resolvê-lo. Só isso, simples assim. Eu digo, simples assim. Mas as Você pessoas disse. fazem drama, não é? Então, como é que você passa, como é que você trabalha, né? A É, pessoa para ela pegar um problema e não sofrer ou não se estressar com um problema ou N problemas que ela vai ter em 24 horas, ela não está o tempo todo acordada, mas em 8 horas, né? Numa uhum. vida em que você faz de tudo um pouco, quantos estresses não estão programados aí para você, ou problemas, né? Para você resolver, não é mesmo? E Sim. aí? Então, você está falando de uma outra situação, que é o seguinte: nós quando nascemos, né, que nós temos então toda essa situação em volta, nós precisamos desenvolver competências emocionais, competências psíquicas, né? Que essas competências vão ser desenvolvidas nessas relações que a gente vai estabelecer, né, com as outras pessoas e o que a gente consegue aprender.
não é aprender, porque você tem que aprender e aprender. Você tem que introjetar aquilo que você de fato viveu, né? Então, o que acontece? Você então desenvolve, você começa a desenvolver assim, pontos que você, na verdade, não levou adiante, para você criar essa situação de poder enfrentar a vida. Porque a vida não é para amadores, né? A vida é para profissionais. Então, você tem que se preparar, né? É ótimo, essa frase é ótima. Eu vou até sublinhar. A vida não é feita para amadores. Tem que ser profissionais, né? Guimarães Rosa já tinha falado que a vida é muito perigosa, né? Guimarães Rosa já tinha dito isso. Já tinha dado essa palhinha para a gente, né? Viver é muito perigoso. Na verdade, a frase é essa: viver é muito perigoso. Então, agora, olha, não queria te interromper, mas já te interrompendo, eu queria fazer queria passar aqui uma reflexão da Hannah Arendt, que é uma filósofa, tal, ela fala muito sobre tudo que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, né, que de conflito todo, mas ela diz assim, olha só a frase dela, sem dúvida o nosso tempo prefere a imagem à coisa, a cópia ao original, a representação à realidade, a aparência ao ser. Então, ela tem essa frase, entendeu? Olha só o sentido. Aí eu traduzi mais ou menos assim, o corpo que eu tenho é um corpo-objeto, que ele é alvo do modelo biomédico, né? O qual, auxiliado pelo sucesso das novas tecnologias de visualização médica, contribui para a desincorporação de uma subjetividade nossa, né? E para a virtualização e objetivação da corporeidade, tornando o corpo obsoleto. Então, porque a gente vive numa época da imagem, né? Então, eu queria discutir um pouco essa imagem que nós nos tornamos. E aí, quando você vai ao médico, ele não quer ver você, ele quer ver uma imagem do teu corpo, o interior do teu corpo, não sei o que lá. Então, a medicina passou a ser uma medicina tecnológica, né? E tem uma desconfiança crescente desse corpo, né? Então, o médico não quer mais te apalpar, ele quer te ver, tudo é o visual, né? O que você acha dessa minha afirmativa e essa coisa através da Arendt? Quando você falou, eu me lembrei da questão dos adolescentes, né? Porque o que está acontecendo hoje com os adolescentes? Eles não estão vivendo, eles estão se isolando e acham que vivem através da imagem, né? Exatamente. Do videogame, enfim, dessa questão tecnológica, né? Então, o que acontece? Você não tem como crescer, como se desenvolver aí, porque você só vai se desenvolver, isso tem a ver com a psicologia, quando você está com alguém. Nós não somos seres isolados, nós somos seres que precisamos do outro para nos desenvolver. Então, se você olhar o adolescente que fica nessa questão de tecnologia unicamente, não sai à rua, quer dizer, o que ele vai descobrir a respeito dele? O que ele vai saber a respeito dele? Ele vai ter a vida dele nessa questão que ele imagina, né? Que é aquela situação ali de tela que ele, então, acha que tudo vai resolver e funcionar por ali. Quando ele chega no mundo real, ele não está preparado, né? Porque ele não tem essa vivência, ele não sabe nem como é que é estar com outra pessoa, né? O que acontece nesse encontro, né? Então, ele vai o quê? Empobrecendo, né? Ele vai se deparar com o quê? Com frustrações, né? Porque a vida lá fora não é fácil,
Então, você esbarra em alguma situação, o que você quer? Você quer voltar para o jogo, né? Você não quer enfrentar, né? Então, isso é uma situação difícil. Com relação à medicina, você tem razão, a gente está correndo risco, né? Muitas vezes a gente já escuta isso, né? Porque eu fui no médico, e, enfim, aí o tempo de consulta, e não houve um exame clínico, né? Mas, assim, eu não estou querendo criticar, né? Porque também tem uma outra situação, talvez assim, de cunho econômico, que também perpassa essa questão. Então, fica difícil para a gente fazer assim, uma análise mais aprofundada, né? Mas eu penso que, na medida que haja assim, uma conscientização, esse toque, né? Estar com o médico, o toque do médico no exame clínico, né? Ele é importante, né? Porque isso fala também de uma proximidade. Aqui hoje a gente está numa situação que é isso que você falou. Não, então você vem aqui, volta quando você tiver com os exames e só, né? Então, tem vários fatores aí, né? Tem o fator econômico, tem o fator também cultural. Hoje em dia, você para ter um exame, muitas vezes você tem que ter uma pessoa, né, junto com você para poder, isso não dá algum tipo de processo. Então, assim, tem várias situações aí envolvidas, então eu penso que é uma questão complexa, não é uma questão simples de só criticar, eu acho que não. Uhum. Deixa eu ver aqui o que a gente poderia falar mais sobre. Voltando ao estresse, né? Voltando ao estresse. Como é que você orienta assim para esse relaxamento? Olha, o que acontece é que não é uma questão só de relaxamento. As pessoas associam muito assim por exemplo, você vai superar se você souber respirar, se você souber deixar o corpo numa posição de relaxamento. Claro que isso ajuda, mas não resolve, né? Então, o que ajuda é você entender como é que você é, quem você é. Quais são, o que você precisa desenvolver, que você não trouxe isso desenvolvido. Hoje, então, eu acho que a gente tem um grande público por conta disso, né, dessa vida de tecnologia que as pessoas estão buscando, estão privilegiando, né? E também você tinha falado no corpo, né, que as pessoas estão alterando o corpo e fazendo alterações assim no sentido da plástica ou de procedimentos. Então, você tá tocando num outro ponto que eu acho que é importante assim para a nossa vida, né, em termos se a gente vai em direção ao adoecimento ou em direção a uma saúde, que é a diferença entre autonomia e autodeterminação. A gente está vivendo muito a autodeterminação, né? O que eu tenho que fazer para ser o que eu quero ser, né? E aí eu penso que tipo de pessoa que eu quero ser. Isso é uma autodeterminação. Então, isso vai abranger vários aspectos, né? Isso é dissonante da autonomia. Quer dizer, o que a gente deveria buscar é uma autonomia. O que é autonomia? Você saber quem você é, você ter um autoconhecimento, né, para você se conduzir na vida. O que você escuta muito, às vezes até de criança e adolescente? Não, eu quero ser rico. Né? O que você quer fazer? Não, eu quero ser rico. É isso que você escuta. Né? Mas aí você não vê as ponderações, quer dizer, para isso você tem que ter o quê? Você tem que ter talento, você tem que ter competência. O caminho das pedras é outro, né? É outro. E aí o que ele quer? Ele quer ser rico, mas ele não trabalha as competências dele e nem sabe dos talentos dele. Né? Claro. Mas ele quer ser rico. Né? Então, quando ele esbarra com a realidade que então não vai ser assim,
Aí é o problema, né? Porque aí como é que é essa frustração, como é que essa realidade chega para ele, que vai depender dessas trocas com essas pessoas, né? O que ele conseguiu apreender, né? Não é aprender, e para que ele, então, consiga ser uma pessoa satisfeita, satisfeita com o que ele de fato é, né? E não com o que ele está colocando assim dentro de uma coisa totalmente fora da realidade, né? Assim, já que você falou em adolescente e tal, o que, mediante essa nova realidade das redes sociais e tal, o que deveria ser modificado no currículo? Assim, você já pensou sobre isso? Ou No currículo escolar, você está é, falando? no currículo, assim, no sentido de ser, através da escola também, ser mais trabalhada essas questões, né? De não ficar numa subjetividade, numa idealização absolutamente fora da realidade, né? Deixa eu só comentar aqui que meu outro filho, o Frederico, também falou boa tarde. Então, boa tarde, Você meu filho. tem 2 filhos. Não, são Oh, 3, que na legal. verdade. Está faltando a menina, que é a Natasha. 3. Carlos 2 Souza, boa meninos e uma tarde. menina. Cléo Neves, boa tarde também. Então, você está com as adolescentes de plantão, né? Não, graças a Deus, eles estão criados, formados. Eu Ué, sou assim, jura? orgulhosíssima, assim. São Não todos acredito, formados, porque você parece que ainda é mãe de adolescente, já é de adulto? já adultos. Eles Meu são. Deus, olha, O então ela tem último, segredos aí que ela não quer espalhar para ninguém, porque eu jurava. o último, o último agora foi o Ah, Bernardo. Os dois são em direito e a minha filha, eu até vou, depois eu vou falar melhor sobre ela, porque ela tem um trabalho que eu acho excelente. Assim, para essa que bom. questão da autoestima, enfim. Uhum. E, bom, mas enfim, e aí o último foi o caçula, que é o Bernard, que se formou agora, vai pegar a carteirinha da OAB na próximo Gente, que mês. maravilha! Então, eu trouxe uma Eu heroína sou aqui muito nesse programa, porque com agradecida. essa cara de menina e já tem filho pronto para a OAB e para ser um É, advogado, aí, olha, parabéns, hein, Ariane? que Outra, isso. olha, você tem que estar aqui nesse programa, que é um programa que está falando sobre saúde, porque você é um Eu exemplo tenho disso que aí, né? agradecer a meus pais também, que foram fundamentais também A para genética, você está dizendo que não, a tua para genética ajuda, não, para ajuda, porque também consegui ajuda, chegar tá? com a ajuda deles, né? Sei. Mas Então, olha Helena, só, então, já que eu estou já adentrando o teu currículo, né? De ah, mãe, né? Currículo de aham, mãe. Deixa eu voltar para o currículo profissional, porque tá, eu li e vi que você já trabalhou em um monte de lugares. E aí, uhum, por exemplo, o Pestalozzi, né? O Sebrae, a Santa uhum. Casa de Misericórdia, e cada lugar desse passa uma experiência extraordinária, né? Vamos Sim, combinar. sim, sim, eu E aí procuro aproveitar. eu queria que você desse uma palhinha também Tá. é, em relação à Pestalozzi, porque, inclusive, aqui, porque você mora, você é quase minha vizinha, né? Então, aquela a Pestalozzi que tinha ali ainda Eu trabalhei existe? lá. Não, eu acredito que não. Agora só tem lá na região oceânica, né? É só na Aonde? região oceânica. Eu acho que sim, eu não tenho certeza Sim. dessa Porque aqui, eles estavam de Curitiba. desmobilizando, né? E tinha um Eles trabalho estavam muito bom lá. Ah, desmobilizando. O trabalho da Pestalozzi é muito boa. Mas você fez uma pergunta com relação às escolas, né? Então, a escola, sem dúvida alguma, ela é fundamental para a formação de uma pessoa, né? Em relação às escolas, eu acho que tem 2 pontos que eu vejo que é importante, né? Primeiro, que está tendo assim um movimento, né, a nossa época, né, de desvalorização e desqualificação de autoridade, né?
Então, isso é uma coisa que é importante e perigosa, né, ao mesmo tempo. Falou um ponto muito importante, com certeza. Então, assim, as escolas, elas hoje, elas estão passando assim por uma situação difícil, porque quase que de crise, né? Como que você sustenta, né, essa situação de autoridade, sendo que o estímulo é todo no sentido de desconstruir, desmoralizar essa autoridade. E aí você vai também pegar isso para a questão médica, né? Porque o médico também tem sido alvo disso, né? dessa situação de descrença, né? E você vai levar também para os pais, né? Que também sofrem com essa situação, ficam, às vezes, sem saber como agir, né? Acham que é uma coisa democrática, às vezes, não ter uma ação, né? Ficam muito permissivos, é isso? Ficam permissivos, né? Então, assim, tem esse aspecto, né? Agora, a escola, sem dúvida alguma, se é uma escola com um viés plural, ela tem grande chance de fazer com que esse aluno se desenvolva, né? E que ele, então, compreenda as suas competências, os seus talentos, né? Quer dizer, saia com algum conhecimento dele próprio, né? Quer dizer, não é só o conhecimento de matéria, né? Porque quando a gente parte assim por uma educação, é diferente você saber e você aprender. Às vezes você sabe para fazer aquela prova, né? Você estudou para fazer aquela prova, aquela matéria ali você viu naquela ocasião e acabou aquela prova, você já não sabe mais nada, né? Mas você aprender o que você está lidando, né, é diferente, né? Porque aí eu vi outra pessoa aqui, a Mauri, boa tarde, Mauri. Você está lidando com algo que você, então, processou e integrou a sua personalidade, né? a sua essência, a sua maneira de ser, né? Então, isso é importante. Então, a escola que cumpre esse papel de tentar localizar, de tentar desenvolver, de tentar mostrar, né, vários aspectos, né, e estimular essa integração entre os alunos, porque aí você também você me fez pensar a questão do bullying, por exemplo, né, que é uma situação séria, né, seríssima dentro de uma escola, né? Então você teria que ter esse cuidado, né? Como que você faz isso, né? Como que você também localiza isso, né? Porque às vezes o que acontece? O professor, as autoridades da escola não conseguem perceber o que está acontecendo, né? Então fica aquela situação. A nível psicológico, o bullying ele produz uma lesão no eu, né? Então isso é grave. Então você é algo pior do que você imagina ser. Você é maciçamente informado que você não é o que você imagina ser. Então você sai com uma experiência ruim, né? Um trauma. Então, você pode ter... trauma sempre é uma situação de lesão no eu. Então, essa situação dentro das escolas, elas já houve, pelo menos eu percebo esse movimento no sentido de tentar localizar, né, o que está acontecendo, é importantíssimo, é fundamental, porque você, com o seu eu lesionado, você pode pensar, por exemplo, no suicídio, né? Teve aquele filme, né? Os 13, não me lembro agora, que falava, né, da história de adolescentes enfim, tinham essa coisa do bullying, né? Uma coisa meio mórbida, né?
e você, então, teria que ter um trabalho para poder, assim, pelo menos evitar, né? E fazer com que as pessoas percebessem o mal que é essa situação de bullying, né? Imagina, Então, bem grave. isso é muito grave, né? Então, assim, uma boa escola, ela teria que ter esse tipo de aproximação, né, com as pessoas, né, com os alunos, com os pais, enfim, professores, né? Tem escolas boas. Eu vi uma vez uma escola no Rio, me parece, que a professora estava com câncer e teve que raspar a cabeça, né, por conta do tratamento, e ela era uma professora muito querida. Então, os alunos da sala que ela dava aula resolveram todos raspar. E, assim, Oh, que pensava assim, maravilha! que as meninas não fossem fazer, mas as meninas fizeram também. Também, olha que maravilha, Também. né? Solidariedade, Nossa, então, e uma isso é uma coisa, empatia, né? uma Você tem que falar empatia, empatia, é, total, total. e aí Muito a gente difícil. toca num outro ponto que é importante, que é essa questão que eu estava colocando para você, que a gente existe a partir do outro, né? No Claro. contato com o outro, né? Então, ali, esse movimento, ele une e ele traz um sentimento de intimidade, potencialidade, que é importantíssimo que você desperte, né? No, é, Na sua vida, né? Que você consiga edificar isso, né? Porque isso faz parte do ser humano, né? Por exemplo, a gente sabe que hoje na natureza, quando você pensa, por exemplo, em florestas, tem um fungo, que eu acho que é micelife, alguma coisa assim, que ele faz a comunicação entre as raízes, né? Então, ele consegue informar aonde tem água, aonde está faltando, se o tronco da árvore está adoecido, se é, qual é a situação do solo. Então, é uma rede subterrânea que você passa diversas informações e que alimentam, né? E é isso que faz com que a floresta se fortifique, né? Aham. Então, eu encarei esse exemplo dessa turma, em solidariedade a essa professora, como isso, quer dizer, como que eles se organizaram, como eles tiveram um tratamento de rede, né? A gente precisa disso, né? Rede de apoio, né? Rede de Então, apoio, muito bom, a natureza faz isso, né? Como é que nós fazemos isso, né? E a exatamente. natureza, ela está sempre. Muito bem lembrado, Ariane, muito bem lembrado, e eu acho que é uma questão que a gente pode realmente colocar muito nesse foco, né? Agora, Sim, você vê uma diferença, quer dizer, só assim, pela tua observação como profissional, né, da psique humana, né? As reações são muito diferentes em questão de doença, até de prevenção ou de preocupação com a saúde entre o homem e a mulher? a gente sabe que as mulheres elas têm uma vida, uma sobrevida maior do que os homens, né? Porque elas se cuidam, né? Talvez porque a mulher tenha essa possibilidade da gestação, quer dizer, ela sabe o que é gerar uma vida, ela sabe o trabalho que dá, né, para poder você chegar com essa vida pronta para enfrentar o mundo. Ela dá valor à vida, né? Assim, no sentido de se cuidar, ela percebe uma sensibilidade, uma fragilidade, né? O homem já tem uma visão assim mais objetiva, então ele também acha assim, né, que ele né, vai ser capaz de enfrentar tudo, né? Então tem assim uma posição
que ele acaba ficando mais relaxado com relação a isso. O homem vai ao médico porque a mulher marca, né? Ó, eu marquei para você. Olha, você tem toda a razão. Eu fiz isso outro dia, mas não resultou em nada, porque nem Não os foi. exames que a médica mandou fazer ele não fez. Pois é. Olha, não porque... adiantou nada. Não, Pois a gente não é. pode sempre estar levando pela mão, né? Com Na verdade, certeza. dá vontade, porque é isso que eu falei, é uma resistência assim, que tem a ver com, não, eu estou bem, né? Você pode reparar, quando o homem adoece, deixa eu só beber um pouquinho de água. Quando o homem adoece, ele parece assim que ele regride, né? Estou muito mal, né? Está tudo mal, está tudo horrível, né? Ele fica bem assim abalado, né? Então dá vontade de levar pela mão e não, então agora você vai, né? E aí você precisa de fato ver isso, né? Olha, Se outra você coisa faz um também. trabalho, se você faz um trabalho preventivo, isso é muito melhor do que você atacar uma Claro. situação, que já está consumada, né? Eu não sei se você já fez alguma vez assim, se já pensou, já refletiu, ou já tratou, ou, enfim, já se preocupou com essa incidência assim, muito, quase que uma epidemia do câncer atualmente. A que você atribui, o que você diria para que as pessoas, né, os cuidados que as pessoas deveriam ter, tomar? Olha, eu penso assim, qualquer doença, né? O maior investimento é você estar em terapia. Eu até falo para as pessoas que eu atendo que assim, a minha ideia é que você devia procurar terapia quando tudo estivesse bem. Porque quando está tudo bem, se você procura uma terapia, o que vai acontecer? Vai ser você manter aquele estado de bem-estar, né? Eu Uhum. penso, Então, mas manter o não é estado isso, de bem-estar. Como bem-estar. Não, manter o nosso não é estado de isso. bem-estar, Não é né? isso que acontece. A pessoa É, procura num estado de crise, né? Instalou a claro. crise, aí ela pensa em É. procurar terapia. Mas você está falando, Helena, de uma situação que, assim, a questão psicológica e a questão física, né, elas são fundamentais. Quer dizer, o físico é isso. Por exemplo, se você fica exposto, só para dar a uma radiação, a mercúrio, né, a alimentos que são contaminados por agrotóxicos, né, a gente já sabe que isso pode desenvolver a questão da nicotina, né, cigarro, né, uma vida assim totalmente desregrada, né, o uso de, enfim, de várias substâncias, você tem uma chance de ir deixando o seu organismo debilitado e você não acabar contraindo doenças, né? O câncer é uma delas, né? Então, o que a gente sabe? É isso. Se você promove uma ação de você, né? Se você se conhece, se você desenvolve competências para lidar com o estresse, para lidar com as dificuldades, para suportar uma frustração, né? Uma decepção, então você não vai deixar o seu sistema imunológico abalado, né? Então, isso é uma coisa importante, né, para E, você fazer. Então, você ter também amigos, né, ter interesses, né, ter um trabalho que consiga satisfazer em algum nível, né? E se uhum. você é aposentado, que você tenha outros interesses, né?
enfim, que você tenha uma vida plena, porque senão você vai ficar como? Plena. Né? Pois é. O máximo que você conseguir, né? Que não Olha, tem nada a ver com a questão de você ter bens materiais assim robustos, né? Não tem nada a ver com isso, né? Que às vezes claro. você até tem, você Pode fica ser um cara milionário, ele apavorado. também vai morrer, vai para o mesmo lugar, não é Não, isso? não é só isso, é que ele também, às vezes ele vive exatamente sob estresse, né? Porque você tem que estar o tempo todo, você é ameaçado de sequestro, e pode perder, né, essa condição financeira, então não tem escapatória, né? Assim, Claro. você tem que buscar tentar se desenvolver. Eu penso sempre que a questão do conhecimento pessoal, do desenvolvimento pessoal, ela é fundamental. Até para Uhum. isso, até para você buscar, por exemplo, se você tem se você tem uma competência, se você tem uma autoestima, se você percebe que você pode estar com uma doença, você não vai ficar parado, você vai buscar, não, peraí, deixa eu fazer um exame, deixa eu ir no médico, né? Você não vai ficar assim totalmente inerte, né? Sem fazer nada, né? Ô, Ou Ariane, só olha, reclamando. nós temos uma hora de entrevista e essa hora já está acabando, praticamente. A minha última pergunta, mas depois eu queria até, você já respondeu, mas aí eu vou aproveitar essa última pergunta para a gente fazer quase que o receituário, que o que você está fazendo agora é uma receituário que eu quero dizer, uma síntese, né? Quais são os principais, as principais coisas que nós devemos ter em mente para fazer essa prevenção, né? Para ter uma vida com qualidade, né? Com Q maiúsculo, né? Qualidade com Q maiúsculo. Então, tem um programa na TV Cultura, que é até do Tais, e ele sempre acaba com uma pergunta básica, que é assim: o que é vida? Aí eu vou imitá-lo, mas com outra pergunta, não vou fazer a mesma pergunta. E que é exatamente essa: o que é saúde? Então, eu queria ter o ponto de vista, e você já praticamente já deu, isso já está aí no que você acabou de falar anteriormente, mas para a gente ter um fechamento, para não esquecer que naquela entrevista com a Ariane, ela frisou determinados aspectos fundamentais da nossa vida cotidiana e que a gente não deveria perder de vista. Uma eu ainda posso me lembrar aqui que é assim: vou procurar uma terapia psicológica, qualquer coisa nessa linha, quando eu estiver muito bem. Eu adorei isso. Então, quando estiver mal, o negócio já degringolou. Então, que você quis dizer com isso? Que você, para ter o autoconhecimento, né, o conhecimento que você quer adquirir com você mesmo, para você se conhecer, se aprofundar, se conhecer melhor, né, através de uma terapia e tal, não é na hora que você está lá no buraco, que aí vai ser uma agonia. É a hora que você está bem na fita e vai lá querendo saber ainda mais coisa. Então, diz assim: é o meu momento. Como é que a gente fala que é o momento, aquele momento ideal que a gente está assim, né? Meu momento Ares, não, sei lá. Fala qualquer coisa, meu momento de lua. Tem uma denominação assim, você lembra? Eu não sei. Então, é aquele momento ideal, né? Que às vezes a gente sai dele, né? Até, eu não sei se você tem algumas crenças, mas tem, por exemplo, uma crença assim: perto do aniversário, tudo começa Isso eu já ouvi falar, que tem o a ouvir inferno astral, né, o antes inferno do astral, pois é. aniversário. Isso Então, sim. tem o inferno astral e tem o bom astral, né? É. Então, voltando à minha pergunta, era essa: o que é saúde? É, se a gente vê, né, que saúde é um conjunto de coisas, quer dizer, você tem que estar com bem-estar físico e mental, eu penso assim: o que o desenvolvimento pode levar? Pode levar você a uma coisa que é muito importante e que realmente você acaba tendo que desenvolver, e você faz isso
na convivência, nas relações. Não é diferente no consultório. No consultório também você tem uma convivência e uma relação. Mas eu penso que o último estágio, que seria o estágio assim, que a gente precisa perseguir, é você ser capaz de amar. Porque você, com essa potencialidade, você consegue ter uma vida de qualidade, ter uma vida de saúde. Então, poxa, bonita a mensagem, hein? O amor está no ar, hein? Eu vou te falar que hoje, Ariane, fazer esse programa para mim foi amar, porque amar também é você dar o que você não tem. que ótimo! Mim, gente, foi olha, um ato pode de lavar amor. roupa suja, né? Uma psicóloga que vem a público para dizer, eu às vezes sou meio tímida, não é isso que você quer falar, Ariane? E aí, dá minha cara a tapa, pelo amor de Deus! Ela só veio porque eu insisti. Falei, não, que isso? Ela não quis fazer feio. Mas isso é natural também, né? Engraçado que as pessoas vão, conversam, fazem, acontece e tal. Aí diz assim, dá um microfone para ela. Você sabe que eu fiz, olha, eu fiz disso quase que uma terapia também. Eu gostava muito de ir para curso, para seminário, para tudo que tinha debate, etc. E aí, na hora de pegar o microfone e fazer pergunta, eu ficava tremendo, não conseguia. Aí eu dizia assim, para mim mesmo, deixa de ser imbecil, Helena. Só porque tem um microfone, te deu um microfone na mão, você vai ficar tremendo, feito boba. Aí eu fiquei pensando nesses homens públicos, que tem uns que falam tanta idiotice, que a gente fica pensando como é que esse cara foi eleito aí, deputado, foi eleito, governador, foi eleito até presidente, entendeu? Que só fala besteira. Eu não sou nada, não fui eleita para nada, eu não posso pegar o microfone e fazer a minha pergunta como uma cidadã, acima de qualquer suspeita. Que é isso? Olha, não brinca assim com você mesmo, não, Helena. Eu falando para mim. Olha, de hoje em diante, você vai pegar o microfone, você pode tremer quando você quiser, mas você vai pegar o microfone, vai botar ele na mão e vai falar o que você quiser. E assim eu fiz. Entendeu? Eu me dei essa obrigação de pegar o microfone e falar. Mesmo que eu falasse besteira, eu digo, se as autoridades falam, eu também posso falar, né? E aí... Você conseguiu relaxar, né? Pois é, hoje eu acho banal pegar o microfone. Aqui a gente está falando, não tem nenhum microfone. Mas quando você pega, é a materialidade, né? Você pegou o microfone na mão. Sim. Que coisa, né? Helena, mas, antes de encerrar, eu quero agradecer a Cremilda, que me colocou parabéns pelo tema do programa. Temos que prevenir a doença, tentando de todas as formas. Obrigada, Cremilda. E queria também agradecer, não sei se a palavra é agradecer, mas assim, exaltar, né, o papel do médico, o papel do psicólogo na contribuição para uma sociedade mais saudável, mais justa também, né? Que são assim, profissionais que de fato eles enfrentam muitas questões, né? E, enfim, existe uma exaustão aí, né? Existe um estresse aí, porque o estresse leva à exaustão. Então existe um estresse. Eu me lembrei muito desses profissionais quando eu estava tentando organizar assim o que eu ia passar aqui, porque são pessoas que vivem, né, nessa circunstância. Então, eu acho que são profissionais que devam ser valorizados, muito valorizados. Então, meu carinho, né, para essas pessoas. Tá, mas eu queria que você dissesse o seguinte, seria mais ou menos farmácia que nós estamos precisando? Eu acho que você já sabe a resposta. A gente está farmácia demais. Mas eu quero enfatizar, criatura,
Porque é farmácia demais, então remédio. É remédio que a gente precisa? É remediar? A gente precisa de remédio, e outro dia eu fiz eu vi um postzinho que falava assim, que quando a pessoa estivesse doente, ela tivesse como remédio o carinho, né, o afeto, o Ai, que cuidado, o lindo. amor. E aí parece que vinha assim, mas e se não funcionar? Aí a resposta era, então aumenta a dose. Que ótimo! Então, esse programa, olha, está começando esse programa da medicina integrativa, né? Esse é o segundo. É maravilhoso, porque olha a mensagem maravilhosa que a Ariane nos deu. É o amor, quer dizer, é a empatia, é a solidariedade. Não é isso, Ariane? Sim, sim. Então, se a gente for nessa linha e para criar um mundo, uma sociedade mais justa, mais equânime, né? E mais divertida também, com humor, né? Com menos agressividade, olha, vai ser com menos doença também, não é isso? Sim, sim. Então, menos farmácia e talvez mais circo, né? Quem sabe? Se aí tem uma farmácia, e aí a gente vai e cria um circo lá do lado, ou ali perto, no quarteirão. Mais circo e menos farmácia. Poderia ser esse slogan, hein? O que você acha? Não sei, não consigo, nesse momento, opinar isso, não. Vou Não pensar, sabe? Pois vou é. Mas pensar. a gente está, eu acho que a gente está exercitando, né? Porque Sim, a sim, gente tem que saber qual é o caminho. Então, como nós não sabemos o caminho, e o caminho a sim, gente, para descobrir, tem que andar, né? Caminhante. sim, O teu sim, caminho é andando, né? E sim. a Se gente vai faz o descobrindo qual é o caminho, caminho. caminhar. E o caminhar, exatamente. Então, essa frase eu acho maravilhosa, Muito ela boa. vai nos roteirizar, né? E aí Sim, você sim. pode vir para cá, para o programa, porque você faz parte. Você é uma das precursoras e faz parte do programa. Você venha no programa na hora que você quiser. Pode chamar teus convidados para você vir. E agora você não vai ser entrevistado, você vai entrevistar também, entendeu? Entendi. Tá bom, Helena. Você já Helena, muito rompeu a obrigada. barreira do medo, da ansiedade. Obrigada pela confiança, né? Eu tenho que te agradecer Total, muito. absoluta e restrita, tá, Ariane? Tá Você faz bom. parte dessa congregação, dessa corrente. Não foi você que ensinou que a gente fizesse uma corrente da Sim, saúde, não é isso? sim. Da É isso. medicina integrativa. Então, nós vamos integrar todos e tudo. E aí eu dou por encerrado esse nosso bate-papo, que foi maravilhoso, muito gostoso também. Obrigada. Tá? Obrigada. Tchau, tchau. Tá, E a tua torcida, teus filhos, que eu quero conhecer, porque eu gosto de conhecer pai, mãe, né? tá, E os tá filhos. bem. Então, boa tarde a todos. Tá, Até a boa tarde. próxima.